Você já se sentiu no auge da sua vida, como se tudo estivesse exatamente no lugar certo, e de repente, tudo desmoronasse num piscar de olhos? Eu sou o Marcelo Santos, tenho 35 anos, e se você tivesse me conhecido há uns 2 anos, provavelmente me veria sorrindo enquanto cuidava de algum jardim por aí. Eu era conhecido como o melhor jardineiro da cidade. Meu telefone não parava de tocar, minha agenda estava sempre cheia, e eu chegava em casa cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Eu amava meu trabalho, sabia? Ver uma planta florescer, ouvir o canto dos passarinhos enquanto podava as árvores, era quase terapêutico. As manhãs começavam cedo, e eu adorava sentir o cheiro da grama molhada logo depois do orvalho. Tinha dias em que, só de chegar na casa do cliente, eu já imaginava o projeto que faria. Um canteiro colorido, uma cerca viva bem aparada, árvores com formatos diferentes. Eu sentia que meu trabalho deixava as pessoas felizes. E sabe, isso também me deixava feliz. Eu tinha orgulho do meu nome, do meu serviço, do respeito que conquistei em cada poda, cada adubo, cada jardim transformado. Eu era mais que um jardineiro. Era parte da vida das famílias que cuidava, e isso não tem preço. Tinha clientes que me chamavam para conversar, me ofereciam café, contavam segredos, me tratavam como da família. Eu tinha sonhos simples, mas que significavam o mundo para mim. Queria abrir uma floricultura, casar com minha namorada da época, quem sabe ter filhos, ver meus próprios jardins florescendo em cada canto da cidade, e durante anos parecia que eu estava no caminho certo. Mas, como dizem, a vida pode virar de cabeça para baixo quando a gente menos espera, não é? Tudo mudou no aniversário da filha de um dos meus clientes mais importantes. Lembro até hoje. Era uma tarde linda, céu azul. O jardim parecia ter saído de um filme. As flores que eu mesmo tinha plantado estavam tão vivas que pareciam sorrir para as fotos. Eu e meu ajudante chegamos cedo para preparar tudo, aparar as plantas, ajeitar as flores. Eu estava animado porque esse trabalho podia me render mais indicações. O cliente era famoso na cidade e todos estariam na festa. Imaginei que aquele dia poderia abrir ainda mais portas para mim. Mas eu não fazia ideia de que, na verdade, aquele dia seria o começo do meu pesadelo. No meio da correria, percebi que meu ajudante, que eu tinha contratado fazia pouco tempo, estava estranho, olhando para os lados, mexendo no celular dele o tempo todo, andando de um lado para o outro. Achei esquisito, mas a festa estava para começar, e eu não quis criar confusão. Quando terminamos o serviço, peguei minha bolsa para ir embora, mas fui chamado pela esposa do cliente. Ela estava transtornada, dizendo que o celular dela havia sumido. O aparelho era caro, novo, cheio de fotos e mensagens importantes. Rapidamente começaram a olhar para os funcionários, e eu senti um frio na espinha. O ajudante estava pálido, suando, mas ninguém olhou para ele. Só para mim, o jardineiro responsável por tudo ali. Foi então que pediram para abrir minha bolsa. Eu tremia. E lá, no fundo, estava o celular dela. Eu fiquei sem chão. Minha mente girava. Como aquilo foi parar ali? Tentei me explicar, dizer que eu não tinha feito nada, que jamais tocaria em nada de ninguém. Mas quem ia acreditar em mim naquele momento? Eu era só o jardineiro, e o ajudante ficou em silêncio, olhando para o chão, como se também estivesse chocado. Você já passou por uma situação assim, em que tudo que você fala soa como mentira? As pessoas me olhavam com nojo, como se eu fosse um ladrão disfarçado de jardineiro exemplar. O cliente, que até então me tratava como parte da família, gritou para eu sumir dali e nunca mais aparecer. Aquilo me destruiu. E eu ainda nem sabia que seria só o começo do meu inferno. No caminho de volta para casa, cada passo parecia pesar toneladas. As pessoas que passavam por mim não faziam ideia do que eu carregava no peito. A vergonha, a raiva, a sensação de injustiça. Quando cheguei, minha namorada me olhou desconfiada. A notícia tinha se espalhado como fogo no mato seco. E sabe o que é pior? Meus outros clientes começaram a ligar, cancelando meus serviços. Em menos de 48 horas, eu deixei de ter uma agenda lotada para ter silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que me fazia questionar quem eu era. Será que tudo que eu tinha construído até ali não valia nada? Será que eu era tão descartável assim? Eu lembro como se fosse ontem do som do telefone tocando sem parar. Mas, dessa vez, não eram mais pedidos de orçamento ou elogios ao meu trabalho. Eram meus clientes desconfiados, perguntando se era verdade o que estavam dizendo sobre mim. Alguns nem perguntavam, já iam logo cancelando os serviços, dizendo que não queriam mais aquele tipo de gente perto da família deles. Cada ligação era como uma facada no peito. Eu tentava explicar, implorava por uma chance de contar minha versão, mas era como se ninguém me ouvisse, como se minha voz tivesse sumido do mundo.
Em menos de uma semana, tudo que eu construí durante anos desmoronou. Minha agenda virou um deserto. Meus equipamentos ficaram parados, enferrujando. E o que doía mais era olhar para minhas mãos, aquelas mãos calejadas de tanto trabalhar, e pensar que agora elas estavam marcadas como mãos de ladrão. Eu chorava escondido, porque a vergonha era tão grande que eu não conseguia nem encarar minha família. Minha mãe me ligava perguntando o que tinha acontecido, mas eu não conseguia explicar sem começar a tremer. A cidade onde eu morava era pequena, e você sabe como é cidade pequena, né? As pessoas adoram um boato, e quando a fofoca é ruim, ela corre mais rápido ainda. Em poucos dias parecia que todo mundo sabia que o Marcelo, o jardineiro famoso, tinha virado o Marcelo, o ladrão de celular. Eu saía na rua e sentia os olhares de canto, as pessoas cochichando. Até os que um dia me cumprimentaram com alegria agora desviavam o olhar, como se eu fosse contagioso. Minha namorada não aguentou. Ela dizia que acreditava em mim, mas a pressão da família dela, dos amigos, foi maior. Ela terminou comigo e eu fiquei sozinho. Quando ela saiu de casa levando as coisas dela, a dor foi tão grande que eu desabei no chão. Eu gritava, perguntando para Deus o que eu tinha feito para merecer aquilo. E no fundo, eu sabia que não tinha feito nada. Mas a vida não parecia se importar com isso. Sem trabalho, sem amor, sem apoio, comecei a beber para tentar esquecer. No começo era só uma cerveja para dormir, mas logo virou uma garrafa de cachaça inteira para conseguir fechar os olhos. A bebida parecia ser meu único consolo, a única coisa que me fazia parar de pensar naquele dia. Naquele momento em que minha vida mudou para sempre. Mas a bebida, como você deve imaginar, não trouxe alívio, só me afundou mais. O dinheiro que eu tinha guardado foi acabando rápido. Eu tentava pegar serviços pequenos, mas ninguém queria contratar um jardineiro ladrão. Então comecei a vender minhas ferramentas, uma a uma. Cada vez que entregava uma tesoura, uma roçadeira, uma enxada, era como se eu entregasse um pedaço do meu sonho. E com isso eu ia me perdendo. Minha casa ficou vazia, fria, silenciosa. O jardim que eu cuidava com tanto carinho ficou tomado pelo mato, como se refletisse a bagunça que minha vida tinha se tornado. Quando a grana acabou de vez, comecei a ser despejado. Não conseguia pagar aluguel, contas de água, luz. Fui jogado na rua com uma sacola de roupas e um cobertor velho. Ali na calçada, olhando para o céu cheio de nuvens escuras, eu entendi que tinha perdido tudo. E foi assim que, do dia para a noite, eu, Marcelo Santos, o jardineiro mais requisitado da cidade, virei um morador de rua. Você já imaginou como seria perder tudo que você construiu em anos, em questão de dias? É assustador pensar que a vida pode virar tão rápido. Às vezes eu me pegava lembrando das risadas dos meus clientes, do cheiro de terra molhada, das manhãs de sol que iluminavam os canteiros. Tudo isso parecia tão distante, como se tivesse acontecido em outra vida. Nos primeiros dias na rua, eu ainda tinha esperanças de que tudo não passava de um pesadelo. Eu me dizia que logo alguém apareceria, que o verdadeiro culpado confessaria, que as pessoas entenderiam que eu não tinha feito nada. Mas a cada dia que amanhecia, eu via que isso não ia acontecer. O ajudante que plantou o celular na minha bolsa sumiu da cidade, e com ele qualquer chance de provar minha inocência. Aquele silêncio dele me perseguiu em cada noite fria. No começo tentei dormir em rodoviárias ou bancos de praça mais escondidos, com medo que alguém me visse e espalhasse mais boatos. Mas com o tempo, a vergonha foi dando lugar ao cansaço. Eu já não ligava mais se alguém me reconhecesse, porque a maioria só desviava ou atravessava a rua. É engraçado como a gente se torna invisível tão rápido, não é? Quando você não tem mais casa, trabalho, aparência apresentável, você passa a ser só mais um rosto esquecido no meio da cidade. A fome começou a apertar. Eu revirava latas de lixo atrás de restos de comida. Lembro do cheiro azedo dos sacos de lixo misturado ao odor forte dos restos de comida estragada. Era nojento, mas a fome é maior que o nojo. Às vezes eu tinha sorte e encontrava algo ainda inteiro, como um pedaço de pão ou um salgadinho que alguém deixou pela metade. Cada mordida me lembrava de como a vida tinha mudado. Quando comecei a viver na rua, o medo era constante. Medo de ser roubado, espancado, até queimado enquanto dormia. Histórias que eu ouvia de outros moradores de rua. A gente se junta por instinto de sobrevivência. Fiz amizade com um senhor chamado Valdemar, que me ensinou como me proteger, onde procurar papelão seco para me cobrir e como pedir ajuda sem atrair pessoas perigosas. Ele dizia que a rua era uma selva, mas a gente precisava manter a cabeça erguida, mesmo que ninguém enxergasse a gente. E foi na rua que eu descobri as drogas. Eu sei que muita gente julga quem cai nisso, mas quando você não tem mais nada a perder, qualquer coisa que te faça esquecer a realidade se torna tentadora.
Um dia, um cara me ofereceu uma pedra de crack, dizendo que eu ia viajar para bem longe. Eu recusei no primeiro momento, mas depois de dias sem dormir direito, sem comer, sem perspectiva, eu cedi. A primeira tragada me fez sentir um calor no peito. E por alguns minutos eu não lembrava da vergonha, da fome, do frio. Só que essa fuga cobra um preço alto demais. Logo, o pouco dinheiro que eu conseguia com esmolas ou vendendo latinhas ia direto para a bebida ou para as pedras. Era como se eu tivesse aberto um buraco no peito e só as drogas preenchessem, mesmo que por alguns instantes. Eu comecei a emagrecer, minha barba cresceu, minhas roupas ficaram rasgadas, meu reflexo nas vitrines era assustador, eu mal me reconhecia. Você acredita que às vezes eu sonhava que ainda estava trabalhando com o cheiro de terra fresca no ar? Eu acordava sorrindo, mas aí via o céu cinza acima de mim e sentia o vento gelado cortando minha pele. Era como levar um soco da realidade. E nesses momentos eu só queria desaparecer. À noite, deitado em pedaços de papelão, eu ouvia os carros passando, as pessoas rindo ao longe, as músicas de bares que eu nunca mais entraria. Tudo soava tão distante quanto a felicidade que eu sentia antes. Eu pensava na minha mãe, que provavelmente chorava sem saber onde eu estava. Pensava nos jardins que deixei para trás, em cada flor que plantei, em cada sorriso que recebi. Será que alguém ainda lembrava de mim como o jardineiro Marcelo? E você? De onde você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo sua cidade. Quero saber até onde minha voz ainda pode chegar. Com o passar dos meses, a rotina da rua foi se tornando mais cruel. O que no começo era medo constante foi virando indiferença. O que antes me fazia chorar agora só me deixava apático. A dor se transformou em vazio, e o vazio virou parte de mim. À noite, eu me enrolava em papelões úmidos, tentava esquecer o vento cortante e me perguntava quando tudo aquilo acabaria. Mas no fundo, eu já nem acreditava que acabaria. Meus dias se resumiam a andar de um lado para o outro atrás de latinhas, tentando juntar trocados para comprar cachaça ou alguma pedra. Se eu conseguia um pouco mais de dinheiro, comia um salgado amanhecido. Quando não conseguia nada, só bebia água de bebedouros públicos. O gosto de cloro misturado com o gosto amargo da derrota era a única coisa que eu sentia descendo pela garganta. As pessoas passavam por mim como se eu fosse parte da calçada. Algumas me olhavam com pena, outras com nojo, mas a maioria nem me notava. Eu cheguei a contar. Em uma manhã, 117 pessoas passaram por mim. Só 2 pararam. Uma me deu uma moeda, outra perguntou se eu precisava de ajuda. Mas quando contei um pouco da minha história, ela se despediu rapidamente. Eu não a culpo. Ninguém quer se envolver em uma vida que parece tão quebrada. Certa vez, passei em frente a uma casa que eu mesmo tinha trabalhado anos antes. O jardim ainda estava lindo. Vi as flores que plantei, a cerca viva que aparei. Tudo tão bem cuidado. Mas eu, o criador daquele pequeno paraíso, estava do lado de fora, sujo, irreconhecível. Tive vontade de bater no portão, pedir para a pessoa me ouvir, dizer que eu não era o ladrão que pintaram. Mas o medo de ser escorraçado de novo me paralisou. Algumas noites eram mais difíceis. Quando chovia, a água escorria pelo asfalto e encharcava tudo. O papelão não servia de nada, e o frio entrava nos ossos. Eu tremia tanto que parecia que meus dentes iam quebrar de tanto bater. Nessas noites, a mente me levava para longe. Eu lembrava dos cafés quentes que meus clientes me ofereciam, das tardes de trabalho com o sol aquecendo minha pele, dos elogios que faziam meu peito se encher de orgulho. E então, como uma faca, vinha a lembrança do dia em que tudo mudou. Eu também comecei a ver pessoas conhecidas na rua. Gente que já teve casa, família, emprego. Alguns foram parar ali por causa de vícios, outros por brigas familiares, alguns por doenças. Foi então que entendi que a rua não é cheia só de vagabundos, como muita gente pensa. É cheia de histórias interrompidas, de sonhos quebrados, de pessoas que um dia também acharam que aquilo nunca aconteceria com elas. Entre esses conhecidos, reencontrei o Valdemar. Ele virou uma espécie de mentor para mim. Me ensinava onde pegar marmitas distribuídas por voluntários, como encontrar abrigo em noites de tempestade. Ele falava coisas que ainda ecoam na minha cabeça, como: a rua ensina mais que qualquer escola, mas o preço é alto demais. E era mesmo. A cada dia eu sentia que algo dentro de mim morria. Minha vontade de lutar, minha fé, minha autoestima. Tudo foi se apagando aos poucos. Nessa época, passei a ficar doente com frequência. Peguei uma pneumonia que quase me matou. Febre alta, tosse que não me deixava dormir, calafrios mesmo nos dias quentes.
Eu andava cambaleando pela cidade, procurando ajuda, mas sem documentos ou dinheiro. Nenhum posto de saúde queria me atender. Foi só quando uma ONG me encontrou desmaiado na calçada que me levaram para um hospital público. Fiquei internado uns dias, mas quando tive alta, voltei para o mesmo lugar, a calçada. Você já sentiu que não importa o que aconteça, tudo te empurra de volta para o fundo do poço? Eu sentia que o destino ria de mim, como se dissesse: você não merece mais nada. E cada vez que tentava me levantar, a vida me lembrava de que eu não tinha mais forças. Com o passar dos dias, fui percebendo como a rua vai matando a gente aos poucos. Não é só a fome, o frio ou a violência, é a solidão. A pior parte é sentir que você não faz falta para ninguém. Que se você sumir, ninguém vai notar. Eu chegava a pensar que se morresse deitado em algum canto, meu corpo só seria descoberto quando começasse a feder. É duro dizer isso, mas era exatamente o que eu sentia. A bebida e as drogas se tornaram meus únicos companheiros. Quando estava chapado, conseguia esquecer que não tinha casa, família, trabalho, dignidade. Mas depois que o efeito passava, a realidade vinha ainda mais cruel. Como se cada tragada, cada gole, só aumentasse o peso do que eu tinha perdido. Eu via outros moradores de rua morrendo por overdose, espancados por gangues ou queimados por diversão de alguns moleques. Isso me deixava apavorado. Mas, ao mesmo tempo, havia momentos em que eu pensava: será que não seria melhor acabar logo com esse sofrimento? Um dia, tentando encontrar algo para comer perto de um restaurante, fui abordado por um antigo cliente. Ele me reconheceu, mas não do jeito que eu esperava. Em vez de estender a mão ou perguntar como eu estava, ele me olhou com desprezo e disse: então é aqui que você acabou, Marcelo? Bem que me avisaram para não confiar em você. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu senti tanta vergonha que quis sumir. Depois desse dia, parei de circular pelos bairros onde eu trabalhava. Fui para o centro da cidade, onde ninguém me conhecia. Ali, junto com dezenas de outros como eu, encontrei um canto perto de uma marquise. À noite, aquele lugar se transformava em um verdadeiro acampamento improvisado, cheio de colchões velhos, cobertores sujos, restos de comida. E era ali que eu tentava sobreviver, dia após dia. Você consegue imaginar como é dormir ouvindo ratos correndo por perto? Ou acordar com barulho de tiros ou gritos de brigas entre moradores de rua? Esse era o meu cotidiano. Cada noite era uma roleta russa. Eu não sabia se ia acordar no dia seguinte. Às vezes, nem sabia se queria acordar. A tristeza me consumia como uma chama que nunca apagava. Valdemar, meu único amigo, tentou me ajudar várias vezes. Ele dizia: Marcelo, você é diferente, cara. Você tem talento, só precisa de uma chance. Mas eu não conseguia acreditar. Como alguém como eu teria uma chance de novo? Já tinha sido julgado, condenado e esquecido. E pior, eu mesmo já não acreditava que merecia outra oportunidade. Em alguns dias, voluntários apareciam distribuindo sopa ou pão. Nessas horas, a fila era longa. A disputa por um prato de comida podia gerar brigas feias. Eu já vi homem adulto chorar por um pedaço de pão. E ali, olhando aquilo, me dei conta de que a fome faz as pessoas perderem qualquer dignidade. Ninguém quer ser violento, mas o desespero fala mais alto. Teve uma noite em que fui acordado por chutes. 3 caras que eu nunca tinha visto começaram a me agredir, rindo enquanto gritavam que estavam limpando a rua de vagabundos. Eles chutaram meu rosto, meu corpo, me chamaram de lixo. Quando foram embora, deixaram um silêncio tão grande que só se ouvia meu gemido. Levantei cambaleando, tonto, sangrando, e me arrastei de volta para o meu canto. Ali, deitado no papelão, pensei seriamente em desistir de tudo. Mas, mesmo naquele fundo do poço, uma faísca de esperança insistia em não apagar. Eu me lembrava de quando me chamavam de Marcelo, o melhor jardineiro da cidade. De cada jardim que criei, cada flor que plantei. Essas lembranças doíam, mas também me lembravam de que eu já fui alguém que tinha valor. E você que está me ouvindo agora, já passou por um momento em que pensou em desistir? Escreve nos comentários, porque eu sei que, quando a gente compartilha nossa dor, ela pesa um pouco menos. Os dias se arrastavam, e cada amanhecer parecia uma punição. O sol nascendo só servia para revelar a sujeira do lugar onde eu dormia. O cheiro azedo de urina, o lixo espalhado, as fezes de cachorros e até de pessoas que não tinham banheiro. A manhã começava com gritos, brigas por trocados, correria de quem tentava encontrar algo para comer antes que outros chegassem primeiro. A rua não espera por ninguém. Nesse período comecei a perceber como as pessoas sentem medo de quem vive na rua. Eu via mães apertando as mãos dos filhos quando passavam por mim,
Homens mudando de calçada, motoristas subindo os vidros dos carros. Eu entendo, tem muita violência e criminalidade, mas nem todo mundo que tá na rua quer fazer mal. Alguns só querem sobreviver. Eu, por exemplo, nunca fiz mal a ninguém. E mesmo assim passei a ser visto como um monstro. Um dia conheci uma mulher chamada Dona Cida. Ela fazia marmitas e distribuía toda semana para quem vivia nas ruas. Quando me viu, perguntou meu nome e quis saber minha história. Fui contando aos poucos, com vergonha. Ela não me julgou, só ouviu. Quando terminei, ela segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Você ainda vai sair dessa, Marcelo. Deus não esqueceu de você." Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me chamou pelo nome sem me xingar ou mandar sair. Mas a fé que Dona Cida tentava reacender em mim se apagava sempre que a noite caía. O vício me puxava como se fosse uma âncora. Eu precisava das drogas para fugir das memórias, para conseguir dormir sem sonhar com o momento em que fui acusado injustamente. Cada tragada, cada gole, me fazia sentir culpa, mas eu não conseguia parar. Era como se eu fosse duas pessoas, uma que queria sair do buraco e outra que só queria afundar mais para não sentir nada. Numa noite de chuva forte, me escondi embaixo de um viaduto junto com outras 10 pessoas. A água escorria pelas paredes, molhando tudo, e a friagem era tão intensa que tremíamos como folhas. Vi um senhor morrer ali na minha frente. Ele tinha uns 60 anos, tossia há dias, mas não tinha remédios nem forças. Quando percebi que ele não respirava mais, senti um aperto tão grande que não consegui nem chorar. Era como se a morte fosse só mais uma parte da rotina. No dia seguinte, vi o corpo dele ser retirado como se fosse um saco de lixo. Sem despedidas, sem ninguém para dizer, ele foi importante. Isso mexeu tanto comigo que passei a pensar: é assim que vou terminar? Morrendo num canto, esquecido, e meu corpo sendo levado como se fosse um estorvo? A imagem daquele homem me perseguiu por semanas. Foi nessa época que comecei a ter alucinações por causa das drogas e da falta de comida. Ouvia vozes que me chamavam, via sombras se mexendo onde não havia ninguém. Certa vez, achei que tinha visto minha mãe me abraçando, mas quando fui tocá-la, era só o vento balançando um saco plástico. Essa confusão mental me fazia sentir que eu já não era mais humano, mas um fantasma vagando pela cidade. As memórias da minha vida antes do desastre ficavam mais distantes a cada dia. Às vezes eu tentava lembrar do cheiro das rosas que cultivava, do barulho da tesoura cortando as folhas, do sorriso de um cliente satisfeito, mas essas lembranças pareciam sonhos que iam se desfazendo assim que eu acordava. Eu também comecei a me perguntar: será que alguém ainda lembrava de mim com carinho? Será que em alguma casa alguém passava pelo jardim que eu criei e pensava em mim? Ou será que eu já tinha sido totalmente apagado da memória das pessoas? E você que está assistindo essa história, ainda lembra do nome de quem te ajudou em algum momento difícil? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe, lembrando dessas pessoas, a gente também não começa a ver que ainda existem chances de recomeçar? O inverno chegou mais cedo naquele ano, e o frio parecia cortar até os ossos. Nas noites geladas, eu me encolhia em qualquer canto que encontrava, tentando me cobrir com jornais velhos. O vento uivava pelas ruas desertas, e eu imaginava que aquele som era a própria morte me chamando. Nessas madrugadas, a solidão apertava ainda mais. Eu sentia falta até das conversas mais simples com meus antigos clientes, do cheiro de café fresco nas manhãs de trabalho, do som do portão abrindo para me receber. Um dia, enquanto revirava latas de lixo atrás de comida, encontrei uma foto antiga minha em um jornal velho, numa reportagem de anos antes que falava sobre meu trabalho como jardineiro. Eu estava sorrindo com as mãos sujas de terra, cercado por flores. Aquela imagem me atingiu como um soco. Como eu tinha deixado tudo aquilo se perder. Como minha vida tinha chegado a esse ponto. Eu chorava tanto que meus olhos ardiam. A foto molhou nas minhas mãos e a tinta começou a borrar. Era como se aquela imagem estivesse se desfazendo junto comigo. Guardei o pedaço do jornal comigo, como um lembrete de que eu já fui alguém que as pessoas admiravam. Mas, ao mesmo tempo, aquele papel era uma tortura, pois me mostrava tudo o que eu tinha perdido. Nesse período comecei a pensar cada vez mais em tirar minha própria vida. Cheguei a subir numa ponte, olhando para a água escura lá embaixo. O vento batia no meu rosto, gelado, e eu imaginava como seria rápido acabar com tudo. Mas algo dentro de mim me impediu. Talvez fosse a lembrança da minha mãe, talvez a fé que Dona Cida tentava reacender, ou talvez só o medo do que vinha depois. Mesmo assim, a vontade de sumir não me deixava. Era como se eu estivesse preso em um ciclo. Tentava melhorar,
Mas a vergonha e o vício me puxavam de volta. Cada vez que pensava em pedir ajuda, lembrava dos olhares de desprezo, das portas fechadas, do dia em que fui acusado injustamente. Essas memórias me faziam acreditar que eu não merecia perdão nem recomeço. Você já sentiu que a culpa te prende mais forte que qualquer corrente? Era assim que eu me sentia. Mesmo inocente, eu carregava uma culpa que não era minha. E essa culpa me destruía por dentro. Um dia, Dona Cida apareceu no lugar onde eu dormia. Ela me trouxe uma marmita quente e um cobertor limpo. Sentou do meu lado, sem medo, e disse: Marcelo, eu sei que você não fez aquilo. Deus colocou no meu coração que você é inocente. Quando ouvi isso, desabei. Chorei como uma criança. Foi a primeira vez em anos que alguém dizia acreditar em mim sem hesitar. Ela me ofereceu ajuda para tentar me internar em uma clínica de reabilitação. Disse que conhecia pessoas que poderiam me dar uma chance. Mas o medo ainda era maior que a esperança. Eu pensava, e se eu fracassar de novo? E se me acusarem de outra coisa? E se nunca mais conseguir me reerguer? Esses "e se" me paralisavam, como se cada pergunta fosse um tijolo que me enterrava mais fundo. Mesmo assim, comecei a sonhar, ainda que de forma tímida, com a possibilidade de recomeçar. Pensava em como seria bom sentir o cheiro das flores de novo, pegar na terra, ouvir um cliente elogiando meu trabalho. Esses pensamentos me aqueciam nas noites mais frias, mas ainda pareciam tão distantes quanto as estrelas no céu que eu observava deitado na calçada. E você, acredita em segundas chances? Escreve aqui embaixo o que você faria se tivesse a oportunidade de recomeçar. Às vezes, a gente precisa lembrar que ainda existe esperança para não desistir totalmente. Depois daquela conversa com Dona Cida, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Ainda era fraco, ainda sentia medo, mas uma pontinha de esperança insistia em aparecer. Cada vez que ela voltava para me levar comida ou perguntar como eu estava, eu sentia que não estava completamente esquecido. E foi aí que comecei a pensar em tentar de novo. Eu sabia que não seria fácil. O vício já tinha dominado meu corpo. Os primeiros dias que tentei parar foram os piores da minha vida. Tremores, dores pelo corpo, uma ansiedade tão grande que eu não conseguia nem respirar direito. Várias vezes quase desisti. Mas, nessas horas, lembrava das palavras de Dona Cida e me forçava a continuar. Era como se cada minuto sem drogas fosse uma pequena vitória, embora a batalha fosse muito maior do que eu imaginava. Depois de muita insistência dela, aceitei ir até uma casa de recuperação. O lugar era simples, mas me recebeu de braços abertos. Lá encontrei outras pessoas que, assim como eu, tinham perdido tudo. Cada um tinha uma história dolorosa, mas, juntos, dividíamos nossas dores e nossos sonhos. Pela primeira vez em anos, senti que não estava lutando sozinho. O processo de desintoxicação foi brutal. Tive febre, pesadelos, pensamentos ruins. Chorava quase toda a noite. Mas, a cada amanhecer, começava a acreditar que talvez eu ainda pudesse encontrar uma luz no fim desse túnel escuro. Os profissionais que trabalhavam lá me incentivavam, dizendo que o mais importante era não desistir. Com o tempo, fui retomando memórias boas. Lembrava do cheiro das rosas, do som dos passarinhos enquanto eu podava arbustos, do sorriso de crianças brincando nos jardins que eu cuidava. Essas lembranças se tornaram combustível para eu continuar lutando. Um dia fiz um canteiro simples na horta da clínica, e quando vi as primeiras flores desabrochando, chorei de felicidade. Era como se, junto com aquelas flores, uma parte de mim estivesse renascendo. Depois de meses em tratamento, comecei a sonhar de verdade com um recomeço. Pensei em procurar trabalho em outra cidade, onde ninguém conhecesse a história que destruiu minha vida. Talvez abrir uma pequena empresa de jardinagem, quem sabe até ensinar jovens carentes a trabalhar com plantas. Aos poucos, meus sonhos foram voltando a ter cor, como as flores que tanto amava. Sei que a estrada ainda é longa, que muitos não vão acreditar na minha mudança, que o passado vai continuar me assombrando por um tempo. Mas hoje posso dizer que não sou mais o mesmo homem que estava jogado na calçada, esperando a morte chegar. Ainda luto, mas agora luto com a esperança de que cada dia limpo, cada sorriso conquistado, cada flor plantada seja um passo para reconstruir minha dignidade. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por me ouvir. Só o fato de você dedicar seu tempo para escutar minha história já significa muito. E se você também está passando por um momento difícil, lembra que sempre existe um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Comenta aqui embaixo se essa história tocou você de alguma forma. Se puder, compartilhe para que mais pessoas saibam que todo mundo merece uma segunda chance. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal.
Juntos, podemos fazer essas vozes esquecidas voltarem a ser ouvidas. Porque, no fundo, a vida é como um jardim. Mesmo quando parece seco e sem vida, sempre existe a chance de florescer de novo.